Oi, povo santo, e aí, gente? Olha eu aqui mais uma vez com o devocional. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Aprove a Deus todas as coisas. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos outros canais. Kátia, que canal é que eu ainda não sou inscrito? Me pergunte aí se você não conhece, que eu coloco os links aí para você, tá bom? E hoje estamos aqui mais um dia. Pessoal, eu não vou mais falar o dia, por exemplo, assim, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta, porque o dia se chama hoje, você pode ficar confuso ou confusa, porque pode estar assistindo em outro dia, tá bom? Então, vamos continuar no nosso devocional. E estamos aqui, o último foi a cura dos 10 leprosos. E vamos aqui para Lucas 17, 20. Eu quero dizer para você que aqui já tem a playlist toda de Mateus. Fizemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e estamos no Evangelho de Lucas. E assim sucessivamente, se o Senhor nos permitir, tá bom? Então, a leitura aqui é um pouco extensa, mas vamos ler assim mesmo. E diz assim, ó, a vinda súbita do reino de Deus. Depois eu trago um resumo para você. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino, vou virar aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior, tá vendo? Nem dirão, ele ali ou ele aqui, porque esse que é o reino de Deus está entre vós. Quem é o reino de Deus? Jesus estava falando dele mesmo. O reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E digo-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vedes nem os sigais. Olha o que Jesus está dizendo. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia. É como diz assim, que em outros evangelhos, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra o Ocidente, é coisa rápida. Assim há de ser a vinda do Filho de Deus. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E o que foi que aconteceu com Jesus? Ele padeceu muito, muito, muito e ele foi reprovado. Jesus não foi aprovado pelaquela geração que estava lá. Jesus padeceu muito. Então, antes que Jesus voltasse, como ele está dizendo aqui, iria acontecer muitas coisas como aconteceu em sua vida, muito sofrimento que ele passou. Aí diz assim no 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, curtiam, e Noé, o pregoeiro, ele ia pregar a palavra e ninguém dava ouvido. Não é essa loucura que nós observamos que fica o povo gritando pelo meio da rua. Porque muitas vezes a pessoa acha que, quando fala assim, como era nos dias de Noé, que Noé vivia desse jeito, como muitas pessoas loucas, que são praticamente pessoas loucas. É pecado chamar o irmão de louco, sim, é pecado chamar o irmão, mas você observar, tem muitas pessoas que já estão surtadas e acham que pregar o evangelho é assim. Noé viveu ali fazendo aquela arca e Noé pregava a palavra de Deus, mas não diz que Noé vivia assim como muitas pessoas hoje nós observamos que vivem. Aí diz assim, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Muitas pessoas, eu já vi pastor pregando que o povo não quis entrar na arca. Amados, a arca não foi feita para o povo, a arca foi feita para Noé e sua família e os animais. Deus não mandou Noé fazer arca para colocar ninguém dentro da arca, não, porque Deus já tinha um propósito de destruir tudo com o dilúvio. E aqui diz assim,
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam-se, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro deixado. Duas estarão juntas no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver corpo, ali ajuntarão as águias. Tá vendo você? Eu já falei aqui, pessoal, sobre essa passagem. Se não me falha a memória, foi no Evangelho de Mateus. Que muitas pessoas confundem, né? Ai, porque onde tiver dois numa cama, um solteiro será tomado, outro levado. Quando Jesus fala aqui também que naqueles dias, aquele que não desça para correr, para pegar o que foi deixado, aí das grávidas, tem pessoas que pensam que isso aí é porque o neném vai sumir da barriga. Pessoal, muitas essas coisas aqui se cumpriu. Coisas irão se cumprir ainda, mas tem passagem que Jesus disse assim, essas coisas no evangelho, nos outros evangelhos, os discípulos perguntam a Jesus que sinal eles tinham para dar e o sinal do fim do mundo. Eles fazem duas perguntas, eu já expliquei isso para aqui não ficar muito extenso. E Jesus disse, essas coisas antes que essa geração se passe, aquelas coisas iriam acontecer. Jesus falou esta geração, aquela geração daquele momento. Então muitas coisas aconteceram quando teve o quê? A queda do templo, teve essas coisas aí. Então muitas passagens que foi aquela dificuldade, Jesus dizia das grávidas, cuidado, você não volte, porque muitas coisas já se cumpriram sim. Então temos que saber interpretar o texto para não acharmos que quando Jesus disse assim, esta geração, antes que essas coisas irão acontecer aqui nessa geração, como o Senhor Jesus falou, em outras palavras, né? Então, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Kátia, isso aqui não serve para os nossos dias? Sim, amados, sim. Nós temos que ter cuidado, que Jesus aqui, ele está... a vinda súbita do reino de Deus. Jesus, quem é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo. Então muitas coisas quando Jesus morreu e ressuscitou aconteceram ali, que Jesus profetizou que iria acontecer, já se cumpriram sim. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu não pretendo mais me estender muito, foi porque, como eu falei para vocês, o primeiro vídeo aqui do Evangelho de Lucas, o início, porque aqui o Lucas, se você for observar, nos outros evangelhos, se você olhar, você diz, poxa, mas aqui em Lucas está falando coisas que não falou lá em Mateus. Aqui está falando, Mateus falou coisas que em Lucas não fala. Aqui um resumo de tudo, porém tem situações que ele dá muito mais detalhado, é por isso que se chama o prefácio. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, fica na paz. Tchau e até o próximo, que vamos estar a parábola do juiz iníquo. Eita, essa aí é forte, viu? Tchau!